Olá, boa noite. Começa agora mais um Frente a Frente, o programa para ajudar você a pensar o Brasil e o mundo aqui na Rede Vida de Televisão. Nos nossos estúdios hoje, o doutor Eduardo Ferrão, advogado, especialista em tribunais superiores, e o doutor Henrique Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que eles estão aqui justamente para falar da ficha limpa, essa lei que tem dado tanta polêmica. Doutor Henrique, eu queria saber do senhor, a lei da ficha limpa subiu no telhado com a decisão recente do Supremo Tribunal Federal? Não, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela apenas posterga a aplicação da lei. Um dos artigos da lei foi considerado que não pode ser aplicado imediatamente, exatamente aquele que a colocou em vigor imediatamente. Ela só vigorará para a próxima eleição. É uma lei muito polêmica, houve uma grande pressão da opinião pública para que ela fosse aprovada. Ela foi aprovada a toque de caixa. Muitos senadores e deputados que teriam alguma contribuição positiva a trazer na elaboração da lei se calaram de medo das eleições, e o resultado é que a lei contém pequenas imperfeições. Agora é isso mesmo, doutor Ferrão? O senhor acha, porque o que já me disseram é que os advogados vão ganhar muito dinheiro por conta da ficha limpa, que essa lei pode cair mesmo, vários artigos são inconstitucionais. O senhor concorda? Bom, eu não sei se os advogados vão ganhar muito dinheiro. Agora, eu posso assegurar que todo advogado é um cidadão. E como cidadão, ele tem um compromisso com o Estado Democrático de Direito. E aí algumas questões nos preocupam. O nosso eminente magistrado, desembargador Nelson, referiu uma circunstância que foi verdadeira. Essa lei passou a toque de caixa no Congresso Nacional. E aí nós abrimos mão do mecanismo que é extremamente importante para o processo legislativo, que é a maturação das ideias. É o momento que as ideias são postas em debate, são amadurecidas. E isso não ocorreu. Me parece que houve uma certa precipitação que pode ter tido o efeito de contaminar uma ideia que é muito boa, que é muito saudável, que o país todo estava esperando. Mas esse, digamos assim, assodamento que subtraiu dessa proposta legislativa um grande debate, nos levou a algumas perplexidades que poderiam ter sido resolvidas no âmbito do legislativo e se projetaram para o âmbito do judiciário. E aí essa perplexidade foi no sentido da data do vigor da lei, em função do artigo 16 da Constituição, se aplicava a 2010 ou não. Então, veja bem, que aquilo que tinha um propósito muito elevado gerou para o país uma perplexidade a ponto de a nação ir para o processo eleitoral sem saber quem podia votar. Mas eu acho que essa preocupação com a moralização da atividade política, da atividade partidária, é, digamos assim, de todo recomendável e é a nossa grande expectativa. Mas os senhores não acham que é uma frustração o eleitor que foi às urnas, o cidadão brasileiro lutou tanto para ver essa lei em vigor e, de repente, olha, só vale para depois? Como é que, por exemplo, o senhor vê essa validade posterior? Na verdade, a grande maioria dos juízes eleitorais brasileiros, seguindo a orientação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, na sua primeira definição sobre vigência da lei, aplicou a lei do ficha limpa na sua integralidade imediatamente. Você, eleitor, muitas vezes, ao votar, já fez o seu próprio diagnóstico, né? Aqueles que estavam impugnados não foram votados. E nem todo mundo veio ao Supremo, nem todo mundo foi ao Tribunal Superior Eleitoral impugnar aquela barragem que a Justiça Eleitoral fez, o veto que a Justiça Eleitoral colocou na primeira etapa. E é preciso também dizer que esse veto da Justiça Eleitoral, ele foi levantado pelo Ministério Público Eleitoral, que, agindo dentro do processo de registro das candidaturas, apresentou folha de antecedentes de candidatos que não tinham condição de concorrer, porque já estavam condenados nos termos da lei. Nós, juízes, ficamos também, de algum modo, frustrados em não aplicar uma lei de ficha limpa. Na verdade,
para ocupar qualquer cargo público, está escrito mais do que na lei de ficha limpa e em qualquer outra lei esparsa, que o candidato ele deve ter um passado limpo para poder ser um deputado, um senador, um presidente da República, um governador ou um prefeito. Vem aí um pleito eleitoral muito mais disputado do que esse, muito mais acirrado do que municipais, esse. Né? E nas eleições municipais, doutor Ferrão, o senhor acha que vem aí também uma profusão de ações contra a ficha limpa? Eu acho que nós vamos ter um problema, Denise, um problema e acho que é sério e não estou emitindo juízo de valor, eu estou identificando uma situação objetiva. Um dos preceitos da lei de ficha limpa é aquele que diz respeito à inelegibilidade quando alguém é condenado por um colegiado, independentemente do trânsito e julgado dessa condenação. Eu quero relembrar que esse debate não é novo e já se travou na década de 70, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Ao tempo em que esses movimentos sociais, nos quais esteve, no caso, a iniciativa da Lei da Ficha Limpa, capitaneada pela OAB, pela AMB, há que se pôr um certo limite de relativização, porque eles não podem ter uma conotação oportunista. Explico. Na década de 70, quando o regime militar editou, com a chancela do Congresso, a Lei Complementar 75, tinha um dispositivo que falava na inelegibilidade de quem tivesse contra si instaurado um processo criminal, por crime de segurança nacional, contra a economia popular e contra a probidade administrativa. Muito bem, bastava o oferecimento da denúncia. Esta situação foi levada ao tribunal. O Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal entenderam que o dispositivo, num primeiro momento, não era inconstitucional. Até que em 82, já no regime de distensão, no estertor do regime militar, por iniciativa do próprio governo, se editou uma lei complementar em 82, exigindo uma condenação criminal. Muito bem. Essa condenação criminal passou a ser interpretada pelo Supremo Tribunal Federal como trânsito em julgado de condenação, em função do princípio constitucional da presunção de inocência. Então, me preocupa esse dispositivo da lei do ficha limpa, que fala em condenação por um colegiado, como se harmoniza isso com os próprios precedentes do Supremo, que tratam da necessidade do trânsito em julgado. E o senhor também está preocupado com essa questão? Esse ponto da lei também pode cair? Eu acho que essa questão é um requisito para a candidatura, não existir condenação confirmada por um colegiado. Eu acho que isso pode conviver com o princípio da presunção de inocência. Nós não podemos superlativizar os princípios, de modo que eles nos escravizem. Nós vivíamos sob aquele fantasma do regime de exceção, aonde todos nós tínhamos ficha na polícia, todo mundo, porque era estudante, porque pensava diferente, tinha um antecedente. Então, cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha, né? Então, o que houve? Nós levamos tempo e tempo e tempo para rever aquele critério. Nós não vivemos mais no estado de exceção, nós vivemos no estado de democracia plena, onde as pessoas têm a possibilidade de recorrer a todas as instâncias, a ponto de postergar indefinidamente até a execução da condenação. O presidente César Peluso apresentou no Rio, semanas atrás, um projeto que transforma as cortes estaduais e regionais naquilo que elas nunca deveriam deixar de ser, cortes supremas a nível regional, que, uma vez emitido aquele veredicto já deve ser executado. Eu fui presidente do Tribunal de Júri em São Paulo, de muitos julgamentos, onde eu, em nome do povo, pela condenação proferida pelos jurados, condenava alguém 30 anos de reclusão. E saiu o acusado junto com a família da vítima pela porta da frente do tribunal. Isso é uma frustração imensa. Nós não podemos
ficar hipnotizados por coisas do passado. Temos que tirar esses fantasmas do armário e olhar para o seguinte: alguém que esteja sendo processado por homicídio pode ser um magistrado? O representante da OAB, o doutor Ferrão, se tivesse numa banca de concurso, aprovaria alguém que tivesse 4, 5 homicídios num concurso para juiz, porque ainda não foi condenado? Acredito que não, né? Então, para qualquer cargo público, deve existir um passado limpo. Passado limpo significa não estar sendo processado, menos ainda tendo sido condenado em primeiro e segundo grau por uma deliberação de ordem penal. Eu acho que isso já seria o bastante para entender que aquele candidato, ele não está impedido de disputar eleições para o resto da vida. Ele está transitoriamente impedido de disputar aquela eleição. Se amanhã for absolvido, ele poderá disputar outras eleições. E nós não trabalhamos para um candidato, nós trabalhamos para o povo brasileiro. De sorte que nós, tanto na magistratura, como no Ministério Público, como na advocacia, que é também peça essencial e fundamental para a distribuição da justiça, eu acho que nós temos que harmonizar esse entendimento e não podemos, às vezes, agir assim de um modo extremamente fechado na interpretação da lei para negar a eficácia à lei. A desgraça do povo brasileiro é a falta de efetividade da Constituição e das normas jurídicas brasileiras, das leis brasileiras. A ponte Celso Antônio Bandeira de Mello, Denise, ele disse uma vez na Faculdade de Direito, na qual eu estudei, na PUC de São Paulo, ele disse: Calandra, a Constituição brasileira é a mais perfeita do mundo, só falta o último artigo. Qual é, professor? Cumpra-se. Muito obrigada, doutor Calandra. Eu vou pedir um breve intervalo. Nós voltamos já com esse debate sobre ficha limpa, que está muito quente. Doutor Ferrão, depois eu quero que o senhor comente, depois do intervalo, as respostas do doutor Calandra. Até daqui a pouco. Boa noite, estamos de volta com Frente a Frente. No programa de hoje, o advogado Eduardo Ferrão, especialista em tribunais superiores, e o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, doutor Henrique Calandra. Antes do intervalo, o doutor Calandra nos falava que essa questão de condenação por um colegiado tem que valer. E o doutor Ferrão dizia que a Constituição diz que uma pessoa só é culpada depois que um processo foi transitado e julgado. Eu queria que o senhor comentasse a resposta do doutor Calandra. O senhor acha que no caso de uma candidatura, esse princípio constitucional pode ser deixado de lado? Me parece que, em momento algum, quando se trouxe à baila a questão da legislação do regime militar, se tentou, como disse o nosso querido desembargador, ressuscitar fantasmas. Não. Quer se trazer para o presente verdades históricas para que o nosso entusiasmo não acabe nos levando, até pelo voluntarismo, a cometer equívocos que foram responsáveis até, digamos, por rumos indesejados na história. Chamo atenção, em primeiro lugar, para um aspecto. Todo Estado de Direito moderno, ele começou a partir de declarações de direitos que antecederam as Constituições. Foi assim lá na Declaração da Virgínia, em 1776, quando as colônias americanas começaram a se independizar, para depois, 2 ou 3 anos depois, surgir a Constituição Americana. Primeiro, a Declaração de Direitos. O que significava isso? Eram os direitos do cidadão frente ao Estado. Esse era o alicerce do monumento constitucional. Foi assim na França, em 1789, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Para depois, em 91, surgir a Constituição Francesa. Ou seja,
havia preocupação, e isso continua em todos os estados de direito, numa limitação do poder do Estado frente ao cidadão. Muito bem. Aí nós temos, Denise, uma grande preocupação. Ao tempo em que nós todos como cidadão queremos moralidade, nós queremos probidade na administração, me preocupa o malabarismo dialético que nós temos que fazer para esquecer o artigo 1º da Constituição, que trata da soberania popular. Até que ponto eu, como Estado, tenho o direito de dizer para o povo que é soberano, que me legitima como Estado, como é que ele tem que se comportar, em quem ele pode votar, em quem ele não deve votar. Essa tutela do Estado tem que ter algum limite ou não? Quer dizer, amanhã o Estado está dizendo, então, que, hipoteticamente, quem usa gravata vermelha não pode concorrer a alguma coisa? Porque o Estado quer assim, porque é o, digamos assim, pode ser estratégico para uma determinada facção política, ideológica, ou até religiosa, que se assuma um determinado comportamento. Muito bem, nós falamos aqui em frustração daqueles milhares de cidadãos que aderiram a essa ideia através da iniciativa popular. Eu te pergunto, e os milhares de cidadãos que sufragaram o nome dessas pessoas que seriam alijados por essa lei? Então, se a questão é quantitativa, a esse 1 milhão que aderiram a essa iniciativa, que é saudável, repito, eu te trago no mínimo 10 milhões que sufragaram candidatos que terminaram barrados. O que eu acho que nós poderíamos chegar a um meio termo, em vez dessa imposição, dessa tutela, como se o povo fosse relativamente incapaz, seria o esclarecimento. Então, o doutor Eduardo Ferrão quer concorrer a deputado? Muito bem, vai ser obrigado a ter lá no registro de candidatura, olha, ele responde a tantos processos, por isso, por isso e por isso. Muito bem. Se a população, mesmo assim, quiser sufragar esse nome, é uma opção do poder soberano. O que se distingue no caso do concurso público, como o nosso desembargador colocou, eu como membro de uma comissão, sei que um candidato responde a 4, 5 processos, homologaria ou não essa inscrição? Bom, aí é diferente. Aí o âmbito do acesso ao poder é pela meritocracia, que os critérios são objetivos estabelecidos no edital. E não pelo voto direto. Exatamente. Então aí, digamos assim, o edital permite que se coloque essas reservas. Ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui, as posições são distintas e como fica o cidadão? Porque o Congresso tem que refazer a lei. Os senhores acham que está na hora dos parlamentares chegarem e sentarem, não, ó, nós fizemos uma lei que vai ter problema aqui, vai ter problema ali, vamos refazê-la? Isso seria o mais lógico? O que nós temos procurado, conversando com a classe política, com os governadores, com os senadores e deputados, é levar, nós trabalhamos com a patologia das leis. Então, toda lei que não dá certo acaba encontrando o resultado final no judiciário. Então, nós queremos conversar com a classe política, não temos posição fechada, respeitamos aqueles que dizem que a lei deve vigorar na próxima eleição, assim como respeitamos aqueles que dizem que não. Decisão do Supremo há de ser cumprida, não é isso, doutor Ferrão? Eu vi com muita tristeza o movimento da OAB contra o Supremo, porque o Supremo deu liminar ou deixou de dar em determinados casos. Até queria aproveitar esse espaço para reforçar o prestígio e a honradez de todos os ministros do Supremo. Ninguém no Supremo nunca disse que o CNJ não deve punir ninguém. Pelo contrário, diz, primeiro a pessoa deve ser julgada no seu tribunal local. Foi isso que o Supremo disse. A OAB, de modo precipitado, lança um movimento contra os ministros do Supremo. Eu, na minha longa vida como magistrado e como advogado, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu fui advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, nesses tempos que o doutor Ferrão falou aí na década de 70. Então, a gente vê com muita tristeza esse tipo de coisa. A lei foi feita soldada, mas não por AMB, não porque alguns juízes endossaram esse movimento. Esse movimento, ele está discutido nas comunidades eclesiais de base, da qual a Igreja Católica também faz parte, há 20 anos, não faz um dia, né? Porque os movimentos ligados à ética, e principalmente da Igreja Católica, sempre viram com muita reserva candidatos com um passado de condenações.
Então, essa lei veio para corrigir essa situação. Eu creio que ela deverá ser aplicada no próximo pleito e se o Congresso puder refletir, puder olhar para as falhas que ela tem e corrigir essas falhas, melhor ainda. O doutor Ferrão não precisa ficar mais rico do que já é, defendendo milhares de políticos pelo Brasil afora. Não é porque é o advogado do Supremo, o doutor Sig Maringa Seixas, outra personalidade, o doutor Paulo e outros que são amigos nossos, brilhantes advogados. Eu acho que se a gente puder corrigir esse defeito, ganha o Brasil. O senhor acha que tem que corrigir, então, se a aplicabilidade é melhor, o Congresso rever pontos dessa lei? Eu quero, se me permitir, Denise, fazer uma observação a respeito Claro, da primeira claro, afirmação do à doutor vontade. Nelson, a respeito dessa crítica ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que se há coisa que nós podemos nos orgulhar no Brasil são dos nossos juízes. Em todas as instâncias, enfim, a gente que tem uma larga experiência de advocacia pelo Brasil inteiro, pode dizer que, salvo raríssimas exceções, uma das coisas, digamos assim, nesse país que funciona é a magistratura. E nós temos que ter presente, e isso faz parte também do sistema democrático de direito, lembrar aquela famosa frase do juiz Oliver Holmes, da Suprema Corte Americana, que a Constituição não é o que está escrito nela. É que os juízes da Suprema Corte dizem que ela quer dizer. Então, a última palavra sobre matéria constitucional é o Supremo Tribunal Federal e nós, como cidadãos, como cultores do sistema democrático, temos que incondicionalmente respeitar, embora até divergindo, mas respeitar incondicionalmente. Eu penso que se esse artigo que trata da questão do trânsito em julgado vai interferir ou não já no processo eleitoral subsequente, é uma questão que também deve ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição. Eu penso que relativizar esse princípio constitucional da presunção de inocência, embora, digamos, nós todos, como cidadão, gostaríamos que isso acontecesse, mas quem tem formação jurídica tem uma dificuldade muito grande de compatibilizar isso aí com o princípio constitucional da presunção de inocência como direito e garantia fundamental do cidadão. Então, por exemplo, eu tenho um apreço e uma admiração muito grande pelo ministro César Peluso. Agora, essa iniciativa de transformar as cortes estaduais nas últimas instâncias é preocupante. É preocupante até pela quantidade de decisões das cortes estaduais que são diariamente reformadas pelos tribunais superiores. Né? Saudavelmente reformadas. Elas agiram errado? Não. Muitas vezes o Tribunal Superior, exatamente porque está longe do cenário das injunções, das paixões, enfim, e até pelo tempo decorrido entre o fato e o julgamento, me parece que tem muitas vezes condições maiores de apreciar aquele fato. Então, fica o registro da preocupação com a iniciativa, embora entendendo o seu elevado propósito de agilizar, de dar uma maior eficácia para a decisão. Eles voltam mesmo? Todos que tiveram alguma condenação ou que foram barrados pelo ficha limpa, todos vão voltar ou cada processo é um processo, cada caso é um caso? O doutor Nelson pode me ajudar nisso. Vê que foi dado o efeito, a repercussão geral nesse processo, foi uma questão apreciada em preliminar, inclusive, repercussão geral a esse processo que foi julgado agora. Isso significa o quê? Vale para todos. Todos os recursos pendentes no Supremo. Isso. Para todas as situações pendentes no Supremo, haverá aplicação daquilo que ficou deliberado, ou seja, que a lei não se aplique imediatamente, só que é preciso ter reservas e examinar caso a caso, porque há pessoas que estão barradas não só pela lei nova, como já estavam pela lei velha. E há outros que, no decorrer desse processo, acabaram com direitos políticos cassados por crimes de improbidade na Justiça Estadual, decisões estas que transitaram em julgado no Superior Tribunal de Justiça. Então, portanto, a novela vai ser grande ainda. Vão acabar barrados, mas haverá uma verdadeira dança de cadeiras no Senado
e na Câmara Federal, porque aquele que ficou barrado exclusivamente com base neste dispositivo da lei complementar agora promulgada, ele vai pedir a cadeira de volta. Então tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas fica aqui o convite para os senhores voltarem aqui para fazermos novamente um debate à medida que for baixando a poeira aí dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço ao doutor Calandra, agradeço ao doutor Ferrão e agradeço principalmente a você que nos assistiu. Muito obrigada e até o próximo programa. Boa noite.